Olá, sou Sofia Andrade, psicóloga clínica, e hoje vamos falar sobre o medo e as origens do medo. O que é que leva ao medo? E quais são as causas do medo? Podemos assim dizer que o medo é uma reação natural que o corpo tem quando entende que está na presença de ameaças. Na história evolutiva dos animais, sentir medo provavelmente facilitava a sobrevivência, no sentido que era mais rápida a reação de fugir aos predadores. Hoje em dia as pessoas podem ter medos bem diversos e até mesmo estranhos, mas existem medos bem comuns, como por exemplo medo de alturas, de animais, de passar vergonha e etc. A sensação de medo é causada por uma excitação fisiológica não voluntária, disparada pelo cérebro, quando algo é temido, é percebido no ambiente. Isso tem a ver com a história de vida de cada pessoa, ou seja, o que ela aprendeu que é perigoso. Muitas pessoas hoje em dia têm medos derivados dos pais dizerem que era perigoso algo quando elas eram pequenas. Como o medo é uma reação natural, será que tem exatamente sintomas? As sensações que podemos perceber no corpo e nos indicam que estamos com medo são, nomeadamente, a tensão muscular, suor frio, sentir-nos mais congelados, sentir vontade de fugir, o aumento da frequência cardíaca, aumento da respiração mais acelerada e também mais curta. Basicamente, são reações que preparam-nos para escapar daquela situação considerada de ameaça. Agora, quando o medo se torna fobia, as fobias são consideradas um conjunto de transtornos psicológicos caracterizados por um medo muito intenso, ou seja, para uma coisa ser um transtorno psicológico ou para um medo se tornar fobia, é necessário que o indivíduo apresente algum tipo de prejuízo na sua vida, em decorrência desse medo. Podemos afirmar que a fobia é um medo persistente e recorrente e considerado irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que ao mesmo tempo pode provocar e provoca uma ansiedade extrema. Por exemplo, se o indivíduo tem medo de viajar de avião, mas consegue controlar isso com exercícios de respiração, meditação, ou até consegue se distrair com filmes, até aí tudo bem, isso é um medo. Agora, se o medo o impede de viajar de avião e até de buscar um amigo no aeroporto, sendo coisas que realmente são importantes e até gostaria de fazer, mas que se sente mal por não conseguir, aqui estamos perante uma situação de fobia. O mesmo acontece com elevadores, com situações em relação a animais, o sair à rua. De acordo com o DSM, os transtornos de ansiedade apresentam 3 formas de fobia. Há agora a fobia específica e a fobia social, que também pode-se chamar por transtorno de ansiedade social. A agorafobia tem como característica o medo e a ansiedade desencadeado pela exposição real ou prevista a locais ou situações às quais seria difícil ou embaraçoso escapar, ou nos quais o auxílio pode não estar disponível, no caso de ter um ataque de pânico ou sintomas do tipo pânico. Estas situações podem ser, nomeadamente, em espaços abertos, no meio de multidões ou sair de casa sozinho. A fobia social, por sua vez, tem como objeto a exposição a situações sociais ou de desempenho. No caso da fobia específica, contempla subtítulos que variam de acordo com o tipo do medo, podendo ser do tipo animal, do ambiente natural ou, por exemplo, tirar sangue e etc. Quando o indivíduo tem medo, por exemplo, de aranhas,
É um caso, podemos dizer que é um caso de uma fobia específica, dado que o objeto ao qual se refere é uma situação claramente discernível e circunscrita, o medo de ser picado por aranhas. Destaca-se alguns aspectos importantes a serem considerados na definição de diagnóstico de fobia específica, apontados pelo próprio DSM. Em primeiro lugar, deve-se levar em conta o contexto no qual o sujeito se insere, a fim de avaliar se o medo é de facto desmedido em relação à sua realidade. Dentre as classes de fobia propostas pelo DSM, a fobia específica chama a atenção pela sua especificidade, variar conforme as vivências e as experiências de vida de cada sujeito. Para um mesmo diagnóstico, existem indivíduos que têm histórias, principalmente na infância, muito diferentes uns dos outros, de forma a que, mesmo que o objeto ao qual se direciona a fobia seja o mesmo, tiveram experiências e contextos diferentes, podendo assim dizer que as experiências geradoras de angústia que levam à fobia são distintas. Mesmo que ambos tenham passado pelas mesmas situações de vida, cada um pode sentir ou vivenciar a situação de forma diferente. Da importância de, para além do diagnóstico, reconhecer-se a singularidade de cada indivíduo, porque cada caso é um caso e deve ser avaliado de forma diferente. Espero que tivessem, portanto, gostado deste tema, que este tema tenha sido importante para tentar perceber a distinção entre medo e fobia. E para a semana estarei com um novo tema relacionado com o medo e a ansiedade. Um bem-ajo e até para a semana.